Hoje eu vou abrir o coração aqui, Todo mundo que me conhece sabe que eu sou cristão. E aí faz um tempo que eu tenho estudado esse universo da inteligência emocional, muita ciência, neurociência. Muita gente me pergunta assim: Rafael, será que se você ficar buscando tanto autoconhecimento, tanto a ciência, você não vai se afastar de Deus? Não. Eu até já me perguntei sobre isso. Se eu descobrir os recursos internos, se eu descobrir que depende de mim tudo, será que eu vou me afastar de Deus? Gente, olha só, Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Eu já vi muitas pessoas falando a visão que separava Deus da gente, mas ainda não estava satisfeito com aquilo que eu tinha ouvido. Eu falava: Deus, me dê clareza, eu preciso entender essa linha tênue que separa o que cabe a mim, o que cabe a gente deixar para Deus, soltar a cordinha, sabe? Eu sempre busquei uma resposta para isso, porque eu não posso ser incoerente com aquilo que é valor para mim, que é princípio para mim. Então, em alguns momentos eu falo sobre ciência, em outros momentos eu falo de fé e falo daquilo que eu acredito, que está pautado na Bíblia. Então, olha só, o canal não mudou. Eu quero falar para você hoje de inteligência emocional, mas essa linha tênue que separa a ciência, que separa o meu autoconhecimento, aquilo que depende de mim, das coisas divinas, das coisas de Deus. E, gente, eu estava lendo esses dias um versículo conhecido, com certeza vocês já conhecem, eu quero compartilhar aqui com vocês, mas hoje eu quero compartilhar uma visão diferente desse versículo. Eu não sei se você já parou para pensar nesse sentido. Olha só, tá lá em Mateus, diz o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu sua casa onde? Na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa onde? Na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Isso para mim deu uma clareza grande, porque olha só, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter princípio, a gente precisa ter valor, a gente precisa de uma rocha. Essa rocha é quem? Essa rocha é Deus. Essa rocha são os nossos princípios. Essa rocha é a mesma reflexão que a gente faz da inteligência emocional, porque se eu tenho inteligência emocional, eu tenho equilíbrio. Jesus diz aqui que o homem sábio é como o cara que constrói a casa na rocha. Quem é a rocha? É Deus. Ali estão os nossos princípios, ali estão os nossos valores. Isso já está pré-determinado. Agora, a grande clareza que veio para mim desse versículo, e tem tudo a ver com inteligência emocional, tem tudo a ver com autoconhecimento. E não, quanto mais eu me conheço, mais eu admiro Deus e o que Ele fez pela criação do mundo e da humanidade. Olha só que incrível. Quem constrói a casa? É Deus? Não, é o homem. Ou é o homem sábio, ou é o homem sem juízo, como diz aqui na Bíblia. O homem sábio constrói onde? Na rocha, na base que está cheia de princípios e valores, na rocha que é Deus, que é sustentável, que é durabilidade, e não na areia, que muda de acordo com o vento, e a casa numa enchente ela cai. E dessa mesma forma, nossas decisões da vida, dos problemas mais adversos que surgem no nosso caminho, elas podem já ser tomadas com antecedência. Eu sempre digo isso: diante de um problema, já saia com a decisão tomada. Por exemplo, você já viu no jornal pessoas que eram consideradas honestas e um dia foram pegas roubando dinheiro ou tendo acesso a dinheiros fáceis, enfim, entrando numa confusão aí, entrando num suborno ou qualquer coisa do gênero, ou roubo, e a pessoa diz o seguinte: ai, eu sempre fui honesto, mas naquela hora eu fiquei com a cabeça quente e aquilo brilhou meus olhos, eu achei que não era nada demais e sim, eu fiz aquilo. Por que isso acontece? Porque a pessoa não toma a decisão antes do problema acontecer. Rafael, mas como assim? Como que eu vou saber que o problema vai acontecer? Eu tenho que estar preparado para as adversidades do mundo. E qual é a melhor forma de eu me preparar mesmo sem saber quais adversidades vão aparecer? E quando elas vão aparecer? Eu tenho que tomar as decisões pautadas pelos meus princípios, pelos meus valores. E se honestidade é princípio para mim, é valor para mim, as minhas ações têm que ser congruentes
com esses valores e princípios. E pode aparecer dinheiro pintado, pode aparecer dólar, pode aparecer euro. E se aquilo não for congruente com os meus valores, a decisão já está tomada. Eu não preciso ficar com cabeça quente, eu não preciso deixar as emoções decidirem por mim. Eu já tomei a decisão antes, pautada nos meus princípios, nos meus valores, na minha rocha. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é autorresponsabilidade. Eu entender que eu dependo de mim, das minhas decisões. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente escolher onde a gente quer construir nossa casa. E aí nessa hora, muita gente joga a culpa em Deus. Um outro princípio da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, olha a ciência aqui, é a automotivação. A motivação vem de mim para fazer o que é certo ou para fazer o que é errado. Mas onde pode ser o nosso ponto de partida para a tomada de decisão? Na nossa base que é Deus. E os princípios e valores que Deus quer ensinar para a gente são só bons, agradáveis, que vão fazer bem para mim, vão fazer bem para o meu próximo, para todos nós. Então olha só, gente, quanto mais eu estudo ciência, quanto mais eu busco autoconhecimento, mais eu conheço Deus e as coisas boas que Ele tem para oferecer para a gente, para a humanidade, para as nossas famílias, para o nosso ambiente de trabalho. E eu queria compartilhar isso hoje com você. E se isso de alguma forma chegou bem para você, meu objetivo aqui não é ser teólogo, porque não sou teólogo, e meu objetivo é compartilhar com você algo como um leigo que lê a Bíblia, que faz as suas orações, que estuda ciência e leva a vida de uma maneira congruente. Aquilo que eu aprendo na ciência deve ser congruente com aquilo que eu aprendo na Bíblia, por exemplo. Então, se de alguma forma isso chegou até você de uma maneira que te ajudou, compartilhe com uma outra pessoa que precisa ouvir esse recadinho. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, fica à vontade colocando o seu ponto de vista, mas eu quero te pedir uma coisa: coloque amor nas minhas palavras. Quando a gente fala de assuntos como a Bíblia, por exemplo, já surgem por aí julgamentos, posicionamentos contrários. Não, meu objetivo aqui não é julgar, não é falar sobre o seu posicionamento em relação à Bíblia, é apenas compartilhar com você um ponto de vista que para mim foi muito claro. Então coloca amor aí nas minhas palavras, espero que seja útil para você, tá certo? Boa sorte e até a próxima.